TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E olha, a gente tem uma audiência desse programa, que é uma audiência, eu vou usar uma expressão muito comum no meio, cativa. Nós temos um público que gosta muito do Conversas Bíblicas, até porque é um momento onde a gente consegue tratar alguns assuntos doutrinários de uma maneira muito tranquila, ou seja, muito descontraída até, mas ao mesmo tempo muito profunda. E você pode estar nos ouvindo pela Rádio Manaim, até pela Rádio Manaim FM em Dionísio também, você pode estar nos ouvindo, ou então você pode estar nos assistindo pela TV Manaim ao vivo, ali no aplicativo da Rádio Manaim no seu celular, ou pelo Facebook da Rádio Manaim, ou ainda no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ou seja, tem diversas formas de você nos acompanhar, nos assistir. Nós estamos aqui no Manaim de Domingos Martins, durante um seminário, e estamos começando mais um Conversas Bíblicas, e o tema deste Conversas Bíblicas é a quarta trombeta. E para tratar desse assunto, eu recebo aqui o professor Gilson, nosso companheiro pastor Gilson, que está sempre conosco e que veio abordar esse tema. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, realmente é um tema muito especial, né? E nós vamos então nos aprofundar nele aqui para aprendermos um pouco mais, né? Amém. Bom, para a gente começar logo então, eu vou ler o texto base, porque o pastor Gilson tem muitos esclarecimentos e informações para trazer para nós aqui. E o texto base se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 8. Os dois versos que vamos ler são os versos de número 5 e 6, e que diz assim, Apocalipse 8, 5 e 6. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Pastor Gilson, esse texto fala sobre 7 anjos e 7 trombetas. E naturalmente que você vai trazer para nós aqui a aplicação profética, o significado profético disso, a aplicação para os nossos dias hoje. Mas o objetivo nosso agora nesse primeiro momento é fazer uma introdução, né? Qual a aplicação profética desse momento, né? Ou que momento profético é esse do toque das 7 trombetas, e o tema é a quarta trombeta. Então, por que esta trombeta em especial ela se destaca das outras nessa primeira abordagem que a gente está fazendo, como que a pessoa que nos assiste pode entender esse contexto? Muito bem, pastor Josias, o que acontece é que este assunto sobre a quarta trombeta está ali no capítulo 8 de Apocalipse, né? Desde o verso 1, vai até o verso 13, falando sobre o toque de 7 trombetas. E, naturalmente, depois o desenrolar do toque dessas trombetas. Mas o que chama a nossa atenção é que nós estamos vivendo um momento da igreja, nesses últimos tempos, em que nós estamos vendo o cumprimento profético daquilo que representa o toque de cada uma daquelas trombetas. E o que é mais interessante é que quando nós lemos este assunto no livro de Apocalipse, nós sabemos que o livro de Apocalipse é o livro das revelações, especialmente as revelações relacionadas ao tempo chamado de tempo do fim. E esse livro, ao mesmo tempo que ele fala de revelações do tempo do fim, ele também fala de juízos que seriam aplicados, que surgiriam, né, nos últimos tempos, e alguns desses juízos na forma de toque de trombetas. E o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, que quando estivesse chegando o momento do arrebatamento da igreja, a maneira como o Senhor iria fazer para arrebatar a igreja era através do anúncio de um grande clamor de trombeta. A expressão está lá no capítulo 24 de Mateus, no verso 31, né? Quando ele diz, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, né? Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. E agora, esse rijo clamor de trombetas, o que é isto?
Para nós nos situarmos melhor, nós vamos lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar lá no verso 51 e 52 a respeito de um toque de uma trombeta chamada de última trombeta. Então, quando ele diz assim, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Expressão de Paulo. Então, que toque de trombetas, que rijo clamor de trombetas é esse? E que trombeta é esta que Paulo, quando ele cita essa trombeta, ele cita como última, e explicando ainda que ao tocar essa última trombeta, então acontecerá ali, num abrir e fechar de olhos, o arrebatamento da igreja. Então, que última trombeta é esta? Então, é exatamente daí que vem o nosso tema deste estudo, relacionado à chamada quarta trombeta. Mas eu gostaria, antes de situar esses dois versículos que foram lidos agora, o verso 5 e o verso 6, eles estão no contexto de um momento especial para a igreja ao longo da existência dela, que é um momento que é mais detalhadamente descrito nos versos 3 até o verso 5, 3, 4 e 5. E esse momento é interessante, está aqui o texto, né? Quando João está ali diante do trono, né? diante do Senhor, e foram dadas ali a 7 anjos 7 trombetas para que eles tocassem. Mas antes de eles tocarem, aí o versículo 3 diz assim, e veio outro anjo. João estava lá na ilha de Patmos, né? Então, antes de iniciar o juízo do toque das trombetas, que vai começar no verso 6, que você leu no início, então agora vai acontecer um fato no meio da igreja que é mais detalhadamente descrito nos versos 3 e 4. Então, quando a gente pega, por exemplo, no verso 3, que ele fala, e veio outro anjo, né? Que outro anjo é esse? Ali está relacionado a uma ação do Espírito Santo, né, através do Senhor Jesus, né, e ele vai colocar o incenso, né, no incensário de ouro e fazer com que a fumaça desse incenso suba até diante de Deus, que é o versículo 3 aqui. Depois do incensário, foi-lhe dado muito incenso para pôr o incenso com as orações de todos os santos, quer dizer, todos os servos, né, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o verso 4 diz, a fumaça subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Que momento é esse? Esse momento é um momento muito especial, porque é um momento que antecede o início do toque das trombetas. Que momento é esse? É um momento de um clamor da igreja. O incenso que sobe, incenso está relacionado ao clamor da igreja, à oração da igreja, né, que sobe diante do trono de Deus. E o anjo que toma esse incenso, esse incensário de ouro, ele enche do fogo do altar, lá ele recebe lá as orações, enche do fogo do altar e lança as brasas de fogo sobre a terra. E o versículo 5 termina dizendo que, o versículo 5, né, termina dizendo que em razão disso houve então vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, que é o verso 5. Então, esse momento é um momento que acontece com a igreja desde quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes. A igreja está continuamente nesse ato. Ela vem desde o início, as orações dos santos estão subindo ao trono da glória. E quem coloca o incenso, que o incenso é símbolo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o outro anjo. É aquele que vem e põe o incenso nas orações dos santos e faz com que elas subam, porque elas só podem subir até o trono. As orações só sobem até o trono de graça de Deus em nome de Jesus e pela ação, a intermediação ou intercessão, né, do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo. Então isso é um ato contínuo na igreja. Isso vem acontecendo desde quando o Espírito Santo foi derramado, né, sobre a igreja. E isso está relacionado a esse poderoso derramamento do Espírito Santo sobre a igreja para capacitar a igreja a fim de que quando começar a surgir o efeito da primeira trombeta a ser tocada, a igreja esteja já preparada, fortalecida para enfrentar
as lutas, os problemas e os juízos que virão sobre o mundo, e a igreja ver isso, né, e ver esses juízos que vêm sobre o mundo na forma de juízos, né, que vêm sobre o mundo, é a resposta do clamor da igreja. Então, quanto mais a igreja clama por um livramento, por uma bênção de ir para a glória, de eternidade, ela quer ir para o céu, o mundo vai ficando cada vez mais hostil à igreja. Mas, em compensação, em resposta das orações da igreja, os juízos vão acontecendo, até que venha acontecer, portanto, o primeiro juízo, que é o juízo decorrente do toque da chamada primeira trombeta. Quando nós falamos em trombeta, pastor Gilson, talvez para alguém no século XXI, a trombeta seja um simples instrumento musical, ou seja mais um dos muitos instrumentos musicais que existem. Ela tem um som característico e tudo mais. Mas quando nós falamos em trombeta dentro do contexto bíblico, ou seja, alguma coisa de 2000 anos atrás, há um fator diferente. A trombeta tinha uma função naquele período, né? Hoje nós temos a informação do mundo inteiro na palma da nossa mão. Alguma coisa que aconteça agora, por exemplo, lá na Ásia Oriental, nós ficamos sabendo em poucos segundos, no máximo em poucos minutos, que aquilo está acontecendo. Está acontecendo algum evento, seja ele qual for, nessa distância toda. Mas na época de Jesus, a trombeta ela tinha um papel de anúncio, de chamar a atenção, de alerta, de alarme, de aviso. É por isso essa aplicação profética, por isso esse símbolo, o simbolismo das trombetas é esse? Por exemplo, em Israel, era muito comum o uso do som da trombeta para várias finalidades, no sentido, muitas vezes, de chamar a atenção de um povo, de um aviso que era dado, um alerta, muitas vezes até mesmo para sair para a guerra, voltar de uma guerra. Então havia conclamações que eram feitas em razão do toque de trombetas. E até mesmo tem um determinado momento na história de Israel do Velho Testamento que está ligado a um período, vamos dizer assim, a um período festivo de chamadas as festas de Israel, né, no Velho Testamento, festas do culto levítico, que uma delas era chamada de Festa das Trombetas, que era exatamente um momento em que as trombetas eram tocadas, no caso ali era até um instrumento chamado shofar, né, que o shofar era o chifre do carneiro, que ele era tocado, e o toque dessas trombetas, ou desse shofar, ou desse chifre de carneiro, ou chamada também buzina de carneiro, é uma expressão bíblica, era para avisar que a festa mais importante deles estava para chegar, que era a chamada festa da expiação. Então isso é exatamente um contexto profético que mostra hoje que para a igreja hoje, o toque de trombeta é exatamente um alerta. Agora, é um alerta em função de um juízo que vem sobre o mundo, que o mundo recebe isso naturalmente como uma coisa normal, um acontecimento normal, faz parte da natureza e etc., mas que para a igreja isso é naturalmente uma trombeta que está sendo tocada, porque é um assunto, inclusive, que nós até na nossa próxima programação, nós vamos nos deter nele mais detalhadamente quando formos falar sobre o toque das trombetas uma após a outra. Por quê? Porque o nosso objetivo é exatamente, com este assunto, estarmos como igreja alertados com relação àquilo que vai acontecer em função dos toques de trombeta. Porque, na verdade, poderíamos chamar biblicamente o toque de trombeta como um anúncio de um juízo. Então, o anúncio de um juízo é dado na forma do toque de trombeta. Isso vai ficar mais bem esclarecido nas nossas apresentações posteriores a respeito desse assunto. Mas ainda tem outro aspecto interessante também com relação ao toque da trombeta, é que o toque da trombeta não é toque de corneta, ou seja, não é uma coisa para se ouvir com som audível, com os ouvidos, né? Não é um som audível, não. É alguma coisa que tem esse nome, tem essa característica, mas o sentido é o sentido de um aviso, é o sentido de um alerta.
Esses dias atrás, eu ouvi uma sirene, um alarme, o som de um alarme no prédio onde eu moro, e eu fiquei preocupado porque eu não sabia do que se tratava. Então eu me interfonei para a portaria e falei assim, olha só, o que está acontecendo? Não, estão implantando um alarme de incêndio no prédio. O que aconteceu? Eu estava ouvindo, eu sabia que se tratava de algum tipo de alarme, né, porque era um som estridente, mas eu não sabia decodificar, ou seja, eu não sabia o que significava aquilo. Então, a pergunta é para aqueles que nos assistem, a importância de conhecer o que está posto e que na palavra e revelado pelo Espírito Santo do significado desses sinais, seria então no sentido de que a pessoa entenda que aquilo que está acontecendo, o significado daquilo que está acontecendo, do seu ponto de vista profético, é como um alarme que está sendo tocado, e se você não sabe do que se trata, você não reage. Exato. Você não atende o que significa aquele som, né? Você não reage àquilo da maneira como você deve reagir. E quando nós entendemos o que está na palavra de Deus, aquilo que a gente vê e ouve à nossa volta, a gente percebe então o seu significado, a gente conhece o significado e sabe nossa posição. Inclusive, nessa situação, nós saberemos, inclusive, até como reagir diante daquilo que está acontecendo, né? É como o caso que você contou no seu exemplo, né? Se você soubesse exatamente, você já ficaria mais tranquilo. Isso. Né? Não ficaria tão preocupado. E é exatamente isso que é a grande preocupação do Senhor para conosco, porque o Senhor Jesus chegou a falar a respeito disso quando ele disse assim, quando essas coisas começarem a acontecer, né? Levantai as vossas cabeças, olhai para o alto, né? Porque a vossa redenção está próxima. Então nós vamos ver, vamos ouvir as coisas acontecerem, mas vamos discernir a profecia. E temos então a opção de reagir da maneira como o Senhor espera. Exato. Para poder alcançarmos a bênção. Amém. Pastor Gilson, eu agradeço. O nosso tempo para esse programa, para essa edição já foi. Eu agradeço a sua presença, o seu tempo aqui e já fica o convite para estarmos juntos na próxima semana. Amém, pastor Josias. Obrigado então. Glória a Deus. Até a próxima. Amém, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Muito bem. A gente então chega ao final de mais uma edição do Conversas Bíblicas, já fazendo para você o convite para estarmos juntos na próxima semana, quando o pastor Gilson Souza vai trazer o complemento, né, desse assunto, que é um assunto importantíssimo. Você pode estar atento a diversas questões que estão acontecendo à sua volta, mas quando você sabe que o que profeticamente está acontecendo, você pode entender que você deve estar se preparando para a volta de Jesus, para o momento profético do arrebatamento da igreja, enfim, está tudo aqui na palavra e você vai saber mais na semana que vem, tá bom? Então assim eu me despeço de você que nos assiste, você que nos ouve pela Rádio Manaim, que nos assiste pelo Facebook da rádio, pela TV Manaim, ao vivo ali no seu aplicativo, você que nos assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, que Deus abençoe a todos, a gente se encontra então na semana que vem, Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.